Pergunte ao doutor. Oferecimento NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e nós estamos também na TV NG Plus. Você assiste o nosso programa a qualquer hora e em qualquer lugar. Está enganado quem acha que músculos só servem para aumentar a autoestima diante do espelho. Sem eles, o corpo de qualquer ser humano acaba ruindo. E por trás da perda de massa e força muscular se esconde uma condição que pode incidir sobre todo mundo. E se não for contida, reduz a expectativa e a qualidade de vida. Grave o nome dela: sarcopenia. Sarcopenia, um problema que tem solução. Esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor, e para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje, eu tenho o prazer de entrevistá-lo novamente, Dr. Max Xavier Rego. Dr. Max, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Olá, Aguinaldo. É com enorme prazer e satisfação que eu participo mais uma vez do seu programa. E espero contribuir um pouquinho a quem nos ouve, quem nos assiste, com um pouquinho do meu conhecimento. Com certeza vai contribuir muito, doutor. Para começo de conversa, o que é e como diagnosticar a sarcopenia? Bom, Aguinaldo, sarcopenia é uma condição, em primeiro lugar, é uma palavra que vem originária do grego. Do grego. Que significa perda de carne, ou seja, perda de massa magra, de massa muscular. Tá? Ela é uma condição muito frequente na terceira idade, né? Porque nós normalmente vamos perdendo a massa muscular a partir dos 30 anos de idade. Em torno, em média, de 1 a 2% ao ano. E podemos chegar até os 80 anos com 50% do volume de massa magra que a gente tinha na juventude. Só que às vezes, com algumas condições, com algumas situações, nós vamos comentar daqui a pouco, essa perda pode ser acelerada e o paciente chegar com um volume muito baixo, né, até numa idade muito precoce. Isso vai trazer N complicações. Então a sarcopenia seria uma condição de perda da massa magra, que normalmente ocorre mais na terceira idade, mas que em funções, em consequências de algumas situações, ela pode ocorrer antes. Uma sequela neurológica de um trauma, infecções agudas, processos inflamatórios, pode levar de uma doença como câncer a uma sarcopenia avançada. E o diagnóstico normalmente é feito um profissional médico, muitas vezes um geriatra, um nutrólogo, né, um clínico geral, um médico vai atender um paciente da terceira idade, comumente faz o diagnóstico. Ele começa, lógico, pelos indícios de sarcopenia, que seriam quando o paciente começa a apresentar sintomas de dificuldade de realização de tarefas que anteriormente pareciam simples, como subir uma escada, trocar uma lâmpada, colocar as malas num carro. Ele começa a apresentar essa certa dificuldade pela perda da massa magra. Mas o diagnóstico mesmo é fechado lançando-se mão de alguns exames complementares. O médico pode fazer alguns testes simples no consultório, né? Alguns testes com alguns aparelhos manuais que avaliam a força muscular e complementa isso com exames complementares, como tomografia de membros inferiores, geralmente da coxa, ou tomografia do abdômen, onde consegue calcular, né, estimar o volume muscular da região. Também tem outros exames como ressonância, ultrassom, densitometria de corpo inteiro, que são menos usuais, mas também pode ser utilizado para fechar o diagnóstico de sarcopenia. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse lá o nosso site pergunteaudoutor.com.br, o nosso canal no YouTube, vai lá e também te inscreve, e nós estamos no portal NG Plus. Você assiste o nosso programa a qualquer hora e em qualquer lugar. O assunto no programa de hoje é sarcopenia e eu estou conversando com o médico Dr. Max Xavier Rego. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico Dr. Max Xavier Rego. O assunto no programa de hoje é sarcopenia. Dr. Max, quem está mais suscetível a esse problema? Bom, Aguinaldo, os pacientes, as pessoas, né, que estão mais suscetíveis ao problema seriam o alvo seria a terceira idade. Terceira idade. Em função de alterações fisiológicas do processo de envelhecimento, que é um processo natural, alterações hormonais, metabólicas, onde acabam baixando níveis
de hormônios androgênicos, são estimulantes da massa magra, por limitações físicas, onde o idoso já não consegue mais exercer tantas tarefas, tanta atividade física, então ele estimula menos a sua massa muscular. Limitações, às vezes dentárias, né, problemas odontológicos, ele não consegue mais ingerir tanta proteína, tanta carne da maneira correta. Seria um público-alvo a terceira idade. Estudos recentes mostram que em população brasileira, aos 60 anos, 15% dos idosos apresentam sarcopenia. E aos 80 anos, até 46% apresentam já diagnóstico de sarcopenia. Mas lembrando que não é somente o idoso. Em outras situações, como sequelas de traumas e outras doenças agudas, isso pode ocorrer, essa sarcopenia, numa idade precoce. Doutor, me diga uma coisa, quais as consequências da sarcopenia? A consequência principal da sarcopenia seria a perda da qualidade de vida. Essa limitação, essa perda da capacidade de exercer essas tarefas diárias, onde exige a força muscular, é uma das grandes consequências da sarcopenia. Mas temos outro detalhe, Agnaldo. Antigamente a gente acreditava que o paciente que ele tinha um volume de gordura maior, né, a obesidade diminuiria a sua expectativa de vida, aumentaria a sua mortalidade por N consequências. Isso já é consolidado, fato consolidado. Porém agora descobrimos também que a falta da massa magra também contribui para esse aumento de mortalidade, ou seja, os estudos recentes mostram, a grosso modo, que quanto mais músculo você tem, mais você vive. Quanto menos massa muscular você tiver, provavelmente mais cedo você vai morrer. Então, hoje a gente percebe que várias especialidades, né, estão buscando tratamento para esse problema chamado sarcopenia. Cada um da sua forma, tentando corrigir, tentando principalmente prevenir esse problema. Não é só uma questão de estética. A gente achava que massa muscular, um tempo atrás, era mais uma questão de estética. Hoje percebe-se que não. O aumento de incidência de fraturas para sarcopenia é significante. O paciente tem dificuldade de exercer suas tarefas, ele tem desequilíbrio para andar em terrenos acidentados, ele cai com mais facilidade. E aí, associado a uma osteopenia, uma osteoporose, que é o osso mais fraco, ocorre a fratura normalmente do colo do fêmur, né? E que aumenta muito a incidência de mortalidade. Lembrando que o músculo conversa com o osso. Normalmente quem tem massa muscular boa tende a ter massa óssea boa também. Então, para você manter sua massa óssea boa, mantenha sua massa muscular boa. Bem, Dr. Max, quais seriam as formas de tratamento para a sarcopenia e como evitar esse problema? Bom, Agnaldo, as formas de tratamento se assemelham muito com as formas de prevenção, certo? Então, para você tratar essa sarcopenia, a gente deveria ter uma alimentação adequada, ou seja, um aporte correto de proteínas, que isso aí o profissional vai poder calcular isso, a quantidade de proteínas para cada organismo, calculado em quilogramas dia, né? E aí ele pode buscar sempre na própria alimentação repor essa proteína. A gente fala que seria uma proteína sólida, mas pode lançar mão de suplementos sim, como mais conhecido whey protein, mas existe N outras opções de suplementação de proteína. Lembrando que proteína e aminoácido são os tijolinhos que constroem a massa muscular. É como se o cacho de uva fosse a proteína e cada ovinha, cada baguinha de uva fosse um aminoácido. E esses são a matéria-prima para a construção da massa muscular. Então tem que ter esse aporte correto. Uma coisa que é feita de uma forma errônea é que muita gente acha que o idoso ele tem que comer sopinha, canjinha. Não, o idoso ele tem que ter aporte proteico necessário. Seja com proteína animal, proteína vegetal, pode ser o ovo, mas ele tem que ter o aporte correto de proteína, porque ele já tem uma deficiência de absorção, né? Seu trato digestório já não absorve igual ele absorvia quando era jovem, então precisa de um aporte às vezes até maior para suprir a necessidade dele. Atividade física, exercício físico seria a segunda parte do tratamento e da prevenção. Qualquer exercício físico já está ajudando, porém o padrão ouro seria exercício resistido, né? Existe musculação, treino de força. Ah, mas eu gosto de pilates.
eu estou acostumado, não tem problema, também é um bom exercício. Mas o padrão ouro ainda é a musculação, um treino de força para aumentar a massa magra, sempre orientado com o profissional correto. E para finalizar, em alguns casos, pode-se lançar mão, em alguns casos específicos, da reposição hormonal. No caso, normalmente a testosterona, um hormônio androgênico que é estimulante da massa magra. E normalmente ele vai caindo ao longo dos anos, faz parte do processo de envelhecimento natural, mas em alguns casos ele cai para níveis ínfimos, abaixo, níveis fisiológicos, e aí o paciente dificilmente vai conseguir repor sua massa magra com uma testosterona tão baixa assim. Então, quando bem acompanhado, quando bem indicado, ele pode lançar mão também de uma suplementação, uma reposição, né, de hormonal. Então, exercício e alimentação seria a base de tudo, e em alguns casos a suplementação com hormônios. Seria o tripé, doutor? Seria o tripé para que faça a reposição dessa massa magra, né? E também para a prevenção que o paciente vai evoluir com essa sarcopenia. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico Dr. Max Xavier Rego. Nós estamos falando especificamente de sarcopenia. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, tem também o nosso canal no YouTube, vai lá e te inscreve. E nós estamos também na TV em G+. Você assiste o nosso programa a qualquer hora e em qualquer lugar. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o Dr. Max Xavier Rego. Nos blocos anteriores nós falamos especificamente sobre sarcopenia, uma patologia que acomete principalmente a terceira idade. Mas agora, nesse último bloco, Dr. Max, eu gostaria de saber de que forma o jovem pode melhorar a sua massa magra. Bom, Aguinaldo, nós comentamos realmente sobre a sarcopenia, que é um problema que muito mais incidente na terceira idade, mas pode ocorrer em pacientes jovens. Mas o que a gente vê hoje é a questão estética, né, do paciente jovem que está buscando o aumento da sua massa magra, porque quer melhorar o seu contorno corporal, sua composição corporal, né? Isso por si só já seria um tema para um programa inteiro. Com certeza. Né? As formas que existem, saudáveis, o que ele pode fazer para estimular o aumento da sua massa magra. Mas o benefício que ele vai ter, Aguinaldo, seria o seguinte: um paciente jovem que necessita de uma alimentação correta, uma suplementação adequada, bem indicada, um treino correto e bem orientado, ele vai estimular a sua massa magra. Ou seja, ele vai chegar à fase de terceira idade já com uma massa muscular preservada e às vezes até avantajada, essa massa muscular, o que vai prevenir muito a possibilidade de ele desenvolver uma sarcopenia. Uma outra situação é a questão do emagrecimento, porque a gente já percebe que uma das melhores estratégias que existem para ajudar uma pessoa que emagreceu a se manter magra é o aumento da massa magra, porque a massa muscular ela mantém o seu gasto calórico aumentado. Quanto mais músculo você tem no corpo, mais acelerado é o seu metabolismo. Funciona de um modo bem simplificado, como se fosse assim, ó, se cada fibra muscular fosse um funcionário que você tem que pagar no final do dia e pagar em calorias. Ou seja, quanto mais músculo você tem, mais caro te custa. Se você faz um trabalho com orientação na academia, um treino de força, musculação, suplementação adequada, e você tem um aumento da sua massa muscular, quando chegar no próximo ano, o teu gasto energético basal é maior do que o teu gasto no ano passado, porque você tem mais músculo no corpo. E esse músculo te custa caro você manter isso daí. Então é uma excelente estratégia para aquele paciente que engorda, emagrece, muitas vezes porque às vezes escolhe algumas estratégias errôneas para emagrecer, às vezes até imediatismo demais, né, na orientação na hora do emagrecimento, e ele perde gordura, perde massa muscular junto. E quando ele perde a massa magra, fica mais fácil ele voltar a ganhar peso, porque o seu metabolismo ficou mais lento do que já era. E às vezes se queixa: doutor, meu metabolismo era lento. Depois daquele processo de emagrecimento que eu fiz, eu emagreci muito e perdi massa magra.
e aí agora meu metabolismo ficou mais lento, ficou mais fácil eu ganhar peso novamente. Então, além do problema estético de flacidez que incomoda muito, vem o problema de aumentar a incidência, a chance de ele ter um reganho de peso. Então, a massa magra, ela tem N funções, entendeu? A gente poderia ficar aqui, né, debatendo sobre o tema por muito mais tempo, mas que fique a dica: massa magra é muito mais do que estética. Massa muscular é saúde. Um organismo bom tem uma massa muscular boa. Doutor, hoje a medicina fala muito, prega muito a prevenção, né? E quando se começa lá, que o doutor estava falando, né? O jovem começa a cuidar, né, da sua massa magra, mas aquele indivíduo que, digamos assim, é um pouco sedentário e que não começou lá cedo, ele tem tempo hábil ainda de correr atrás do prejuízo? Com certeza. Aquele velho ditado, antes tarde do que nunca, é o que vale. Não existe esse discurso, agora não dá mais tempo, eu devia ter feito isso, eu não fiz. Sempre há tempo para recuperar. O que a gente fala de prevenção é que quanto mais cedo você começa a tomar essas medidas preventivas, menos você vai ter que correr atrás do prejuízo lá na frente. Agora, aquele que não fez nada até o momento, talvez é a hora de começar, né? Precisa do start, precisa do início, mas sempre com orientação. Procure um profissional adequado, faça uma avaliação da sua massa muscular, sua estimativa, procure um profissional, um nutricionista pode te orientar na questão de alimentação, um educador físico vai te orientar na forma correta da atividade física, e o somatório de tudo é o resultado que vai ver. Com certeza. Olha, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico Dr. Max Xavier Rego. Dr. Max, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre bom falar contigo. Muito obrigado, Ignaldo. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Estarei sempre à disposição, sempre que precisar. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, vai lá e te inscreve, e nós estamos também na TV G Plus. Você assiste o nosso programa a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.